Olá a todos, boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade aqui do estudo do processo civil, o que tange aí as condições da ação. Na aula passada, vimos o conceito de condições da ação e vimos a legitimidade das partes. Agora vamos ver o segundo pressuposto da ação judicial, ou o segundo requisito da ação judicial, que é o interesse processual. O interesse processual, para se verificar se uma ação judicial possui ou não possui interesse processual, é sempre necessário a verificação da presença de um binômio, que é a necessidade e a adequação. Então eu falo que há interesse processual em uma demanda, há interesse processual em uma ação judicial, quando há a presença de necessidade processual e há a presença de adequação processual. Existindo necessidade processual e adequação, os dois concomitantes, ou seja, os dois juntos, eu digo que a ação judicial possui interesse processual. Faltando necessidade processual e faltando adequação processual, a ação judicial não preenche os requisitos ali necessários previstos no Código de Processo Civil, por faltar interesse processual, e, obviamente, caso o juiz dando um prazo para ser apurado essa ausência de interesse processual, e isso não for sanado pela parte autora, a ação é julgada extinta pelo juiz. Então, o que vem a ser ali o primeiro binômio, a necessidade processual. A necessidade processual nasce ali da obrigação da parte autora, quando ajuizada uma ação civil, uma ação perante o Poder Judiciário, de determinar ali a necessidade realmente, a ingerência do Poder Judiciário para solucionar ali aquele conflito de interesse. Então, a necessidade processual nasce da obrigação da parte de que a intervenção do Poder Judiciário é a última alternativa para a resolução daquele conflito de interesse. Eu não posso, eu como parte autora em um processo judicial, ajuizar uma ação por mero capricho ou mero comodismo. Ou seja, o processo judicial só pode ser utilizado quando as partes não conseguem, por si só, resolver os seus conflitos de interesse. Então, se eu tenho um conflito com o João, por exemplo, e esse conflito entre João e o Rafael não foi tentado solucionado amigavelmente, eu não posso ajuizar uma ação, porque falta neste processo judicial a necessidade processual. Eu tenho que demonstrar ao Poder Judiciário que eu tentei resolver a situação amigavelmente e a parte contrária se negou a resolver a questão de forma amigável. Ou seja, o Poder Judiciário foi a última alternativa das partes para solucionar ali o conflito existente entre elas. Então, a necessidade processual é aquele requisito da petição, do processo judicial, da ação judicial, de que a intervenção do Poder Judiciário é a última alternativa para solucionar aquele conflito de interesse. O exemplo clássico da ausência de necessidade processual é quando um locador ajuiza uma ação de despejo sem necessidade realmente ali desse ajuizamento. Vejam o seguinte exemplo. Acabou o contrato entre um locador e um locatário. Então, o contrato foi firmado de 30 meses, uma locação de 30 meses. Ao final desses 30 meses, o locador ele tem direito de reaver aquele imóvel. Para isso, basta ali que ele, locador, solicite ali a devolução daquele imóvel ao final desses 30 meses. Mas ele não faz isso. Ele não informa a intenção de retomada do imóvel ao locatário. Ele simplesmente ajuiza uma ação de despejo, que a gente chama isso de denúncia vazia, ou seja, quando eu solicito ali o imóvel de volta sem eu dar motivo. E eu, como locador, como proprietário, eu tenho esse direito de solicitar o imóvel de volta
quando terminado o prazo previsto ali no contrato de locação. Mas esse locador, ao invés de mandar uma notificação, mandar um e-mail, mandar qualquer forma para que o locatário tenha ciência da intenção de retomada, ele ajuiza a ação de despejo sem antes ter tentado resolver amigavelmente a situação. Então, neste processo judicial, nesta ação de despejo, ajuizada pelo locador, tem necessidade processual? Não, não tem. Não existe necessidade processual porque o locador não comprovou ao juiz, não comprovou ao Poder Judiciário a necessidade do ajuizamento dessa ação. Que realmente a ação judicial foi a última alternativa para solucionar ali esse conflito de interesse. Nessa situação, essa ação judicial tem que ser extinta por conta da ausência do interesse processual, pela ausência da necessidade processual como um dos requisitos para termos o interesse processual previsto no Código de Processo Civil. A adequação também dentro do interesse processual, né, é a obrigação da parte, é a obrigação do autor de utilizar o meio processual adequado para a resolução daquela questão. Ele não pode utilizar um mecanismo jurídico errado para solucionar o seu conflito. Né? Então, cada tipo de conflito de interesse tem uma medida processual cabível. Eu não vou, por exemplo, em uma ação de indenização por dano moral, ao invés de eu ajuizar uma ação de indenização por dano moral, eu ajuizar uma ação de inventário, né? Ou seja, é totalmente esdrúxulo, é totalmente inadequado a ação de inventário para solucionar uma ofensa moral. Então, falta nesse exemplo que eu dei, absurdo, mas falta nesse exemplo que eu dei, a adequação processual. Um outro exemplo seria um contrato de comodato. E o que é um contrato de comodato? Um contrato de comodato é aquele contrato feito entre um proprietário do imóvel e quem está utilizando o imóvel como empréstimo. Comodato advém de empréstimo. Então, se o dono do imóvel emprestou o imóvel para o comodatário, ou seja, para uma pessoa para utilização durante um tempo sem qualquer tipo de pagamento de contraprestação, porque se há pagamento de uma contraprestação, desconfigura o contrato de comodato, e sim estou dizendo num contrato de locação. Né? Então, o contrato de comodato é um contrato de empréstimo. Então, se o proprietário do imóvel empresta o seu imóvel a um terceiro, né, e esse terceiro não devolve a posse do imóvel para o proprietário, mesmo ao término do prazo previsto ali no contrato de comodato, né, eu não tenho aqui a possibilidade de ajuizar uma ação de despejo, e sim preciso ajuizar uma ação de rescisão do contrato de comodato. Então, se o proprietário do imóvel, né, em vez de ajuizar uma ação de rescisão de contrato de comodato, ajuiza uma ação de despejo, essa ação judicial está pautada ao insucesso, está pautada à extinção, porque essa ação é inadequada. Para eu rescindir um contrato de comodato, eu tenho que ajuizar uma ação de rescisão de contrato de comodato, e não uma ação de despejo, porque a ação de despejo somente serve para rescindir contratos de locação. O que falamos do exemplo não é um contrato de locação, e sim um contrato de empréstimo de imóvel, contrato de um comodato. Então, nessa situação, e a diferença entre o contrato de comodato e o contrato de locação se dá basicamente na remuneração. A remuneração é o que possibilita, né, ali a classificação de uma locação. No caso do exemplo que eu dei, não há um pagamento de uma remuneração. E se não há um pagamento de uma remuneração, estou diante de um contrato de comodato. E o meio adequado para rescindir um contrato de comodato é uma ação de rescisão de contrato de comodato, e não uma ação de despejo. Então, neste exemplo que eu dei, falta ali adequação processual, falta adequação dessa ação judicial,
e essa ação tem que ser extinta por não cumprimento do interesse processual. Então, o interesse processual é aquele requisito do processo judicial em que a parte tem que sempre respeitar a necessidade do processo. O processo só pode ser ajuizado quando há realmente, de fato, a necessidade dele, quando demonstrado que não há uma outra alternativa para a resolução do conflito de interesse a não ser a utilização do processo, e a adequação, que é ali a obrigação da parte de utilizar o meio jurídico adequado para aquele conflito de interesse. Cada conflito de interesse tem a sua medida adequada. Se eu utilizo da medida inadequada, falta também interesse processual. Então, o primeiro requisito que vimos é a legitimidade das partes, e o segundo requisito que vimos é o interesse processual. E o terceiro e último requisito, pressuposto da ação judicial, né, ou seja, a terceira condição da ação, vimos a legitimidade na aula passada e vimos agora o interesse processual. E o terceiro e último requisito do processo judicial é a possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido é a existência dentro do ordenamento jurídico daquele pedido feito pelo autor. Ora, se não há autorização legal daquele pedido feito pelo autor na petição inicial, aquela ação está pautada ao insucesso também por ausência de possibilidade jurídica do pedido. Então, quando eu falo que o pedido é impossível juridicamente, significa que na legislação não há uma autorização, não há uma previsão para aquilo que está sendo pedido na petição inicial. Então, importante aqui dizer, né, de que a impossibilidade jurídica do pedido, né, e volto a dizer, a impossibilidade jurídica do pedido significa que na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro, não há possibilidade do autor, né, pleitear aquilo dentro de um processo civil. Um grande exemplo é uma parte solicitar ali o uso capião, né, de um bem público. Ora, por força legal, os bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Né? Então, eu não posso utilizar da uso capião para adquirir a propriedade de bens imóveis públicos, ou bens móveis também públicos. Os bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Até por conta, estudamos isso em direito administrativo no semestre passado, pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, todos os bens públicos são indisponíveis e, obviamente, são impossíveis de serem objeto de uma uso capião. Um outro exemplo é uma pessoa pleitear na justiça, né, com uma ação judicial, uma dívida advinda de um jogo ilegal, né, um jogo de azar de forma ilegal. Ora, se há previsão na legislação da ilegalidade daquele jogo, né, daquele jogo de azar, obviamente, aquela ação que pleiteia a indenização por conta deste jogo ilegal, né, é considerado juridicamente impossível. Então, essa ação está pautada ao sucesso pela ausência das condições da ação, pela ausência da possibilidade jurídica do pedido. Então, possibilidade jurídica do pedido é a existência dentro do ordenamento jurídico do que se prefere o direito pleiteado ali pelo autor. A ausência, né, da possibilidade jurídica do pedido, ou seja, pedido impossível juridicamente, né, é aquele pedido que não há uma previsão na legislação. Tudo que eu peço em um processo judicial tem que ter ali uma previsão na legislação. Se não há uma previsão na legislação, se é considerado impossível juridicamente, a ação não possui as condições necessárias, a ação não possui as condições, os requisitos de validade daquele processo, e a ação deve ser, sim, extinta. Então, vimos na aula de hoje as duas últimas formas
de requisitos do processo judicial. Né? O primeiro que vimos na aula passada é a legitimidade das partes. Na aula de hoje vimos o interesse processual, que se subdivide em necessidade e adequação, e vimos o terceiro e último requisito da petição inicial de um processo judicial, que é a possibilidade jurídica do pedido. Toda ação judicial deve ter concomitantemente esses três requisitos, essas três condições da ação. Então, quando eu falo em condições de ação, eu falo em legitimidade das partes, em interesse processual, com a sua subdivisão de necessidade e adequação, e eu falo de possibilidade jurídica do pedido. Na aula que vem, vamos começar o estudo dos elementos da ação, onde vamos estudar as partes, o pedido, a causa e a causa de pedido. E continuaremos depois com as outras questões desta apostila. Então, peço sempre a todos que leem a apostila, frequentem as aulas do Microsoft Teams para esclarecimento das dúvidas e resposta aos questionamentos. Estou sempre à disposição de vocês nas aulas para qualquer dúvida que vocês possam ter. Bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade.